Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender que na autoridade nós temos que revelar a humildade. Por isso, sempre, na autoridade que recebemos de Deus, nós revelamos a nossa humildade. Isso é uma história de Daniel, um pedaço da história de Daniel, da vida de Daniel, diante da exigência do rei de primeiro fazer conhecido e de interpretar o sonho que ele teve. E como nenhum dos magos videntes, nenhum dos sábios tinham dado a interpretação, ele tinha elaborado um decreto para que todos fossem mortos. E aí então Daniel, tomando conhecimento, pede ao imperador, ao rei, que desse um tempo para que ele pudesse responder. E então o que acontece? Daniel volta a ele com a interpretação. E lá no capítulo 2, do 27 ao 28, nós lemos: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E Daniel explica, e depois fala quando o rei o elogia, e diz assim: E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da sua mente. O que nós precisamos entender e o que nós vemos na vida de Daniel? Humildade, o reconhecimento que o poder, a autoridade não eram deles, mas provinha de Deus. E isto é que nós precisamos entender na nossa vida. A questão de viver o reino de Deus não se trata do nosso esforço, não se trata do nosso empenho, não se trata da nossa dedicação e nem é resultado de nós mesmos. Mas nós recebemos o poder, recebemos a autoridade dos céus, ou seja, o Espírito Santo nos concede para que a gente viva plenamente a vontade de Deus. É disto que a gente precisa lembrar. E mais do que isso, precisamos compreender que a obra de Cristo na cruz, além de nos reconciliar com Deus, sua obra em nosso favor, o seu sangue vertido nos purifica, nos apresenta diante de Deus, nos coloca na presença de Deus. E o que nós precisamos entender, que nós fomos feito uma nova criatura, recebemos da vida de Deus, recebemos da natureza de Deus. Nós somos coparticipantes de sua natureza. Ele nos capacitou, nos habilitou, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que lhe agrada. Mais do que isso, ele nos capacitou para rejeitar as paixões, os desejos da natureza humana. E a gente precisa entender que nós somos feito uma nova criatura, um ser espiritual. Recebemos da autoridade para viver como um filho de Deus. Somos como família, o templo, a casa, a morada de Deus. Por isso, não tem razão para continuarmos a viver como escravos do pecado, sujeitos ao pecado, à natureza humana, aos desejos da carne, do pensamento, que atendem e que estão voltados especificamente para os nossos interesses, para nos salvar, para assegurar que a nossa vontade se cumpra. Nós morremos para isso. Queremos ser discípulos de Jesus, precisamos fazer o que ele disse, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo. E da onde vem a autoridade, ou seja, a capacitação para fazer isso? Provém do Espírito, provém dele, de Deus. Não está em nós, não é nosso, não é capacidade nossa. O amor foi derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas. A graça também. Fruto do Espírito revela paciência, amor, longanimidade, bondade,
diante das pessoas. E são estes aspectos que nos levam a expressar: nós recebemos isso. Isso não vem de nós, não provém de nós. Assim como Daniel fala que a interpretação que ele trouxe não dependia dele, da inteligência dele, nem da capacidade daquilo que ele era, mas provinha de Deus. E vivermos o reino de Deus neste mundo não é algo que provém de nós, mas provém de Deus que nos capacita. Quando nós nos sujeitamos à sua vontade, quando nós entendemos e compreendemos que fomos feitos numa nova criatura, que recebemos da vida de Deus, que fomos capacitados para vivermos o reino de Deus, e que fomos colocados na sua presença, que fomos inseridos na família de Deus, que somos um templo vivo, pedras de um templo que Deus está construindo, pedras vivas de um templo. E a gente precisa entender que nós estamos num ambiente sagrado, num lugar sagrado, que somos sagrados, santos diante de Deus. E por isso nós não podemos continuar a nossa vida da mesma maneira. Não podemos andar segundo uma perspectiva humana, nem debaixo do pecado, porque fomos libertos do pecado. Não para sermos servos do pecado, escravos do pecado, mas sim agora escravos da justiça, fazendo obras que glorificam a Deus. O propósito da nossa vida é amadurecermos, crescermos e revelarmos Deus ao mundo. A santificação não é para que nós nos aproximemos de Deus, mas para entendermos que nós temos que levar Deus até as pessoas. Somos como Deus diante das pessoas. Esta foi a determinação de Cristo para as nossas vidas, que Ele nos enviava como o Pai o havia enviado. Que nós devemos nos apresentar diante das pessoas como Ele. Pois quem nos recebe, recebe a Ele, quem recebe a Ele, recebe o Pai. E a gente precisa entender que este é o propósito da nossa vida. Por isso, em toda a autoridade que recebemos, todo o poder que possui e que está em nossas vidas, não é decorrente de mérito nosso e nem de capacitação nossa, mas provém de Deus, para que nós o revelemos ao mundo. A gente precisa entender que isto é a vida cristã, que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus, fazendo baseado no que Deus fala acerca de nós, porque nós cremos na palavra de Deus. Que a gente entenda, compreenda isto e nos sujeitemos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.